padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nossos corações sejam profundamente tocados pela interpelação que nos vem da Palavra Santa de nosso Deus. E na comunidade de fé nós nos fortaleçamos por esta escuta e, sobretudo, renovemos o nosso compromisso de viver uma fraternidade solidária, lançando o nosso olhar sobre o mundo, particularmente sobre a vida dos sofredores e dos pobres, para que sejamos solidários pela força da fé. É assim que encontraremos o caminho da nossa verdadeira alegria. Alegria que o nosso coração procura e que o Senhor nos ensina qual é o caminho de encontrar esta alegria que dura, quando nos diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. Bem-aventurados os que são odiados e que, no entanto, insultados, permanecem firmes na força da fidelidade e do amor. Estes, de fato, encontram assim o caminho da verdadeira felicidade, garantida por Ele, o Senhor de nossa vida. Acolhamos o que nos é oferecido no Tratado sobre a verdadeira imagem do cristão, de São Gregório de Nissa, quando ele comenta: bem-aventurados os que promovem a paz, diz o Senhor, porque serão chamados filhos de Deus. Cristo, meu irmão, minha irmã, é o poder de Deus, e quem invoca a sabedoria, sabendo que Ele é o próprio Cristo, torna-se sábio. Portanto, aquele que recebe o seu nome de Cristo pode ter o seu poder, o poder de Deus e a sua sabedoria. Quando combate valorosamente e com firmeza contra o pecado, condivide também com ele o nome de poder. E quando escolhe o que é melhor, manifesta em si mesmo a sabedoria. Nesta união de poder com a sabedoria é que consiste a vida perfeita. De fato, com o poder conhecemos o que é correto e honesto. E com a sabedoria colocamos em ação e sustentamos o que aprendemos e devemos praticar. Sabemos que Cristo se tornou para nós redenção ao entregar-se a si mesmo como preço de nosso resgate. Por conseguinte, compreendamos que, oferecendo-se por cada um de nós e dando-nos a imortalidade, Ele nos arrancou com sua vida do poder da morte para que pertencêssemos a Ele. Assim sendo, se nos tornamos propriedade daquele que nos remiu, sigamos plenamente o Senhor, de modo a não mais vivermos para nós, mas para Ele que nos adquiriu com o preço de sua vida. Com efeito, não somos mais senhores de nós mesmos, mas nosso Senhor é aquele que nos comprou e a cujo senhorio fomos entregues. Por isso, meu irmão, minha irmã, a sua vontade nos é apresentada como lei de vida. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas.
Amado e amada de Deus, o nosso coração tem direito de buscar a alegria e a felicidade que duram. Porém, o caminho é importante e nos desafia profundamente, sobretudo no mundo e num contexto de muitas solicitações e de muitas facilidades. Muitas vezes, em busca da felicidade e da alegria que o nosso coração precisa, nós percorremos caminhos na contramão da verdade, do bem e do amor. Por isso, o Senhor, chamando os seus discípulos e dirigindo-se ali diante da multidão, da grande multidão vinda da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia, o Senhor traça qual é o caminho desta alegria que nós precisamos e que o nosso coração procura, mas uma alegria que dura. Bem-aventurados, diz eles, os pobres, porque deles é o reino dos céus. Para dizer, nós não podemos viver a vida com apegos e não podemos simplesmente pensar de modo superficial que a nossa alegria vem se nós possuirmos tudo que muitas vezes egoisticamente queremos ter. Bem-aventurados são aqueles que têm fome, porque serão saciados. Isto é, se desprendem de si mesmos, não são apegados. Bem-aventurados, diz o Senhor, sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem e vos insultarem e vos amaldiçoarem por causa do Filho do Homem. Isto é, nós não podemos senão ser e viver segundo aquilo que de fato o Senhor pede de nós. Nada nos deve demover de fazer o bem, de sermos bons. Nunca revanche, nunca revide, nunca guardar no coração qualquer tipo de sentimento que esteja na contramão do amor. Só assim poderemos ser contados entre aqueles que se alegram e que exultam e que vão receber a recompensa no reino dos céus, porque nós somos chamados a viver na força desse amor. Por isso o Senhor adverte, dizendo: ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Exatamente uma fartura que não deixa enxergar o outro e a necessidade do outro e a fazer uma vida vivida no egoísmo e na força do pecado. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. O Senhor adverte, era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Deixemo-nos, irmãos e irmãs, tocar pela palavra de Deus no horizonte do comentário sobre o diatéssaro de Santo Efrém, um diácono, quando interroga: que inteligência poderia penetrar uma só de vossas palavras, Senhor? Como sedentos a beber de uma fonte, ali deixamos sempre mais do que aproveitamos. A palavra de Deus, portanto, diante das diversas percepções dos discípulos, oferece múltiplas facetas. O Senhor coloriu com muitos tons sua palavra. Assim, quem quiser conhecê-la, pode nela contemplar aquilo que lhe agrada. Nela escondeu inúmeros tesouros, para que neles se enriqueçam todos o que a eles se aplicarem. A palavra de Deus, portanto, é a árvore da vida, a nos oferecer por todos os lados o fruto abençoado à semelhança do rochedo fendido no deserto, que por todo lado jorrou a bebida espiritual. Por isso Santo Efrém diz: não te esforces com maligna intenção por beber de um só trago aquilo que não pode ser tomado de uma vez. Não desistas por indolência de tomá-lo aos poucos. Por isso precisamos da palavra de Deus, que essa advertência caia e ecoe forte no nosso coração e todo dia nós possamos viver a interpelação bonita que a palavra nos traz para modular o nosso coração com o coração de nosso Deus. A exemplo da amada Mãe Maria, que tem assim, pela escuta da palavra, o seu coração modulado com o coração de Deus, por sua intercessão supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira